Qual é a relação entre consciência humana e a atuação do Espírito Santo? No estudo de hoje, nós vamos compreender como o Espírito desperta a nossa consciência e por que ela precisa ser constantemente iluminada pela palavra de Deus. E agora, mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, está começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom estarmos juntos para estudar a Bíblia, através das nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, aqui da TV Novo Tempo, e que são distribuídas sem nenhum custo para você, que é nosso telespectador. Quero mandar um abraço hoje. Esses dias eu estive na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Encontrei uma igreja ali, adventista, extremamente acolhedora, que convidaram seus amigos, telespectadores da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, Rádio de Teresópolis, Rádio do Rio, por um encontro especial. Tivemos bons momentos de reflexão da palavra de Deus, tivemos momentos de música especial. Esteve com a gente o cantor Ronaldo Fagundes, e depois lanchamos, interagimos, conversamos. Obrigado a você que é telespectador, que é ouvinte, que acessa os nossos materiais no YouTube, você que está sempre ligado aqui na Novo Tempo. E obrigado à Igreja Adventista na região de Petrópolis, que tem recebido esses amigos. Você sempre será bem-vindo na Igreja Adventista mais perto da sua casa. Também quero mandar um abraço hoje para a Dona Maria. Eu soube que a Dona Maria sempre está ligada, ela que é filha, que é mãe da Isiane, né, sua filha que a gente conhece. Um abraço, Dona Maria, que Deus continue abençoando muito a senhora, muito sua família, e obrigado pela audiência, tá bom? Que o Espírito Santo dirija você, tá? Eu quero te oferecer hoje, está à sua disposição, a revista que estamos estudando nessa temporada, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Se você quer entender o tema do Espírito Santo, quem ele é, qual é a sua função, né, esse ser da divindade, esse ser eterno que estava na criação, que atua na nossa vida, o Espírito Santo que nos concede os dons, que transforma pelo poder sobrenatural nossa natureza e vai nos fazendo desenvolver o fruto do Espírito. Se você quer entender mais esse tema, está aqui, ó. Essa revista está à sua disposição. Lembrando que todas as revistas, elas nos conduzem para o texto bíblico. Então você tem referências bíblicas, você vai ter o tema, vai ter o texto, mas ali você vai ter a referência bíblica para você ir confirmando, ir estudando, ir aprofundando. Como é que você pode pedir? Simples, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, ele está aparecendo aqui, ó, é o 12982444449, 12982444449. Você vai dar um oi e a gente vai enviar o link, que é o site onde você vai preencher. Se tiver dificuldade, peça, escreva, nossa equipe vai fazer contato com você. Agora, se você quiser ligar para que o nosso atendente faça o cadastro, é só você ligar o 012 21 27 31 21. Aquilo que for mais fácil, até 10h30 da noite. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos entender como o Espírito Santo trabalha na nossa
consciência para que a gente seja despertado. Vamos orar? Senhor, a gente vai abrir a Bíblia mais uma vez e a gente clama em nome de Jesus Cristo que o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, o mesmo Espírito que conduziu a composição do texto da Bíblia que chegou até nós hoje, que esse Espírito trabalhe na nossa mente para a gente entender. Se existem já conhecimentos preconcebidos, ideias, né? E a gente precisa desconstruir isso, que o Espírito Santo nos ajude para isso. Não é fácil, são às vezes anos de ouvir sempre da mesma forma, não é fácil a gente ter um outro pensamento, uma outra ideia revelada pela palavra, mas que o Senhor nos ajude para isso através do Espírito Santo. Eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a ter a sua Bíblia aí. Eu sempre uso aqui a tela como uma forma de a gente entender um pouquinho mais, um apoio didático aqui. Essa semana a gente está falando sobre essa ação do Espírito Santo de convencer. Nós vimos no programa de ontem que o Espírito Santo, ele nos mostra qual é a nossa condição como pecadores, a necessidade da transformação, da graça de Jesus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nossa condição pecaminosa, a necessidade da justiça de Cristo, que nos libertou da opressão do inimigo, e o Espírito Santo que nos dá consciência do juízo, de que um dia todos nós estaremos perante o Senhor e vamos receber conforme nós entregamos nossa vida ao Senhor. Você sabe que independentemente da cultura, independentemente da religião ou da época em que as pessoas vivem, todos possuem um senso básico de certo ou errado. Deus colocou a eternidade no nosso coração, né? Essa foi uma ação divina. O indivíduo pode até negar a existência de Deus. Pessoas em regiões isoladas podem até não ter contato direto com a palavra, mas está dentro de nós o senso da eternidade, de viver, de querer viver para sempre, e também o senso de que existe aquilo que é certo, existe aquilo que é errado. Mesmo aqueles que nunca conheceram toda a revelação bíblica, como eu mencionei, eles demonstram possuir uma percepção moral. Sabe? É esse o caminho, não é esse o caminho, é essa forma que eu tenho que agir, não é essa maneira. Isso está, vou usar a expressão, isso é intrínseco, está aqui dentro de nós. A gente pode não ter total revelação, mas a gente tem essa percepção de forma muito clara. Isso acontece porque Deus criou o ser humano com a capacidade de reconhecer os princípios morais. Essa percepção é o ponto de partida da atuação do Espírito Santo. Percepção moral. Eu sei o que eu devo fazer. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, esses 2 primeiros capítulos, todos, mas esses primeiros capítulos do livro de Romanos, onde o Senhor vai mostrar que Ele se revela a todas as pessoas. Por exemplo, no capítulo 1, ninguém vai ser indesculpável, está lá no verso 20 do capítulo 1, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, revelação de Deus. Revelação de Deus que se encontra com essa percepção moral que está no coração. Ele tem percepção daquilo que é certo e do que é errado, mesmo que não tenha toda a revelação bíblica. E no capítulo 2, o Senhor vai inspirar aqui, o Espírito Santo vai inspirar Paulo
para olhar tanto para judeus quanto para gregos ou gentios, né, como aqueles que são vistos igualmente no processo do julgamento. Mas como que Deus vai julgar? Vamos entender isso. Quando, pois, os gentios que não têm lei, porque o judeu tem, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Não é que a lei se tornou uma percepção deles. Assim, eles criaram suas leis. Não, mas eles não têm a lei por natureza, mas o Senhor se revelou para eles, então eles sabem o que a lei ordena, não da maneira de ler o texto bíblico, mas do princípio moral daquilo que é certo e de que é errado. Princípio do que está no coração. Quando isso acontece, eles se tornam lei para si mesmos, porque eles sabem o que é certo e o que é errado. Embora eles não tenham a lei, diz o texto. O verso 15 vai dizer: estes mostram a obra da lei gravada no coração, o que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, ele tem revelado os princípios divinos. Deus se revela através da natureza. Ele tem naturalmente o senso de moralidade, daquilo que é certo e do que é errado. Preservação da vida, né? Não transgredir, não matar o outro, está dentro dele. Quando ele tem essa percepção, né, que está gravada no coração dele, essa questão moral de certo e errado, e isso vai sendo confirmado pela consciência dele, porque isso veio à sua consciência. E quando vem a consciência, se torna algo real. Então, recebi, tenho naturalmente percepção moral e percebo, opa, tenho consciência agora. Não devo fazer isso. A partir desse momento, diz o texto bíblico, quando ele está confirmado pela sua própria consciência e pelos pensamentos, ele vai ter clareza quando ele está fazendo o que é certo, isso vai trazer paz para ele, e quando ele estiver fazendo errado, isso vai, né, acusar dentro dele. Não é isso que eu devo fazer. Dá para entender que Paulo está falando daquele que não tem a verdade revelada. Já o judeu tem a verdade revelada. E aí vamos aplicar isso para nós. Nós que temos a Bíblia, que abrimos a Bíblia, naturalmente também há dentro de nós percepções morais, mas a moralidade bíblica está sendo apresentada. Você abre os mandamentos, Deus vai dizer, esse é o caminho, esse não é o caminho. E vai resumir essa lei em amar a Ele, que me diz todas as coisas, me criou, e amar o próximo como a mim mesmo. Porque toda lei vai se resumir no contato que eu tenho com o Deus que me criou, que me dá as coisas, e vai ser revelada no meu tratamento com o próximo. E eu leio isso está escrito, abra a Bíblia. Esses dias eu vi uma linda história de uma jovem fiel cristã, mas que nunca tinha parado para analisar os mandamentos, por exemplo. Não os mandamentos a partir de uma obrigação para conquistar algo, não. Mas mandamentos como revelação de que ela foi conquistada por Jesus. E ela foi motivada a fazer isso na própria classe, lá com os seus aluninhos, na escola dominical. E eles disseram, professora, vamos fazer um trabalho sobre os 10 mandamentos. E ali ela foi despertada a estudar os mandamentos, todos os mandamentos, e foi despertada a estudar o mandamento do sábado, por exemplo. Aí ela pensou, mas por que eu não faço isso? Está aqui. E ela começou a se aprofundar. Foram 7 anos de estudo, né, detalhes. Mas sua mente foi conscientemente, sua consciência foi despertada para aquilo que estava revelado. E o que Paulo está dizendo aqui é que tanto aquele que tem a verdade revelada como aquele que não tem a verdade bíblica, o Senhor está trabalhando na consciência dele, porque a moralidade está implícita nele. A consciência, porém, não é o Espírito Santo.
mas é uma faculdade da mente humana. E a gente poderia fazer uma análise psicológica disso, das várias correntes dentro da psicologia, né? Das várias abordagens, como cada um vai definir isso. Mas não é nosso propósito, mas todos de alguma forma vão definir o que nós temos consciência, essa faculdade da mente. E o Espírito Santo atua onde? Nesta consciência, nesta percepção que eu começo a ter. A consciência é como uma bússola que precisa ser corretamente calibrada. Caso contrário, vai apontar para a direção errada. Ela precisa ser direcionada. E o Espírito Santo vai trabalhar nessa consciência. Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor quer entrar na vida, quer direcionar o nosso pensamento, né? Dar consciência de qual é o caminho. E o Espírito Santo, queridos, vai atuar despertando aquilo que muitas vezes nós tentamos ignorar. E na história que eu contei, da jovem, ela primeiro não tinha percepção do sábado, não tinha consciência, melhor, do sábado. Aí ela começa a estudar, começa a ter consciência. E aí ela tem que tomar uma direção. E aí ela não ignorou mais. Ela passou por desafios? Passou por desafios, porque desconstruir um pensamento, eu falei isso no início, falei na oração, não é simples, não é fácil desconstruir um pensamento de uma verdade da Bíblia. Porque você está fechado, você está ouvindo aquilo do mesmo jeito, sempre, a vida inteira, você foi criado. Ou você que descobriu algo novo. Vai ser difícil no início? Vai ser difícil. Mas a partir do momento que você tem consciência e você se rende, o Espírito Santo vai trabalhar. Ele mostra as atitudes erradas, desperta o desejo de mudança, incomoda quando nós insistimos no pecado, fortalece o desejo de fazer a vontade de Deus. Vejam que as ações, as investidas são inúmeras. Essa atuação costuma ser silenciosa. É uma convicção profunda de que Deus está chamando para um novo caminho. E talvez isso esteja acontecendo com você, que está estudando a Bíblia, que está percebendo que algumas coisas que você fazia não estão corretas. Você até achava que aquilo era certo, mas não era. Você sabe que a consciência ela não vai nascer pronta. Ela pode ser formada corretamente ou deformada. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, quer formar o pensamento daquilo que é correto. Uma criança, por exemplo, aprende valores. Uma sociedade influencia comportamentos e uma cultura molda os nossos pensamentos, logo vai moldar as nossas ações. É justamente aqui que entra a palavra de Deus. As Escrituras vão corrigir aquilo que a cultura distorceu. Porque a partir do momento que a palavra não se torna mais relevante na vida, o inimigo de Deus vai criar ações, e aí a gente tem pensadores que vão apresentar as suas próprias ideias, fábulas, muitas vezes engenhosas. E nós, se não tivermos clareza, podemos ser conduzidos por essas fábulas. Por isso a palavra de Deus é essencial. É a palavra que vai gerar, que vai dar, que vai conduzir a esse caminho. Elas vão ajustar a nossa percepção moral àquilo que Deus deseja. Quanto mais melhor nós conhecemos a Bíblia, mais a nossa consciência ela é iluminada. Quanto mais eu me aproximo, e aqui o conhecimento da Bíblia, eu não estou falando de um conhecimento técnico, mas eu estou falando da certeza e da experiência com o Senhor, entende? Porque eu posso ter um conhecimento técnico e não haver nenhuma transformação na minha vida. Pode ser simplesmente um conhecimento técnico. E a palavra de Deus,
precisa gerar transformação. Transformação nas minhas ações. A palavra de Deus vai iluminar a minha consciência e eu vou agir de forma diferente. Por isso que essa proximidade com a palavra, com a revelação de quem é Jesus Cristo, vai gerar transformação. Vamos ver, por exemplo, o que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Ou seja, o Espírito Santo não está mais despertando. O indivíduo fechou tanto nele mesmo, nas ideias dele, que ele não se rende mais àquilo que Deus diz. Uma consciência cauterizada é aquela que perdeu a sensibilidade. No início, a pessoa sente incômodo. Mas se não há mudança, depois a pessoa começa a justificar. E essa persistente justificativa vai levar o indivíduo a ser fechado nele mesmo e cauterizar a sua consciência. O Espírito não trabalha, o Espírito não consegue mais agir, porque esta pessoa não permite que o Espírito trabalhe. E a transformação acontece quando o Espírito trabalha no pensamento do indivíduo. Porque vem o pensamento, ele pensou, né, ele agora tem consciência e agora ele vai agir. Por isso a gente não pode ser insensível àquilo que o Espírito quer trabalhar na nossa mente. É como alguém que perde a sensibilidade numa parte do corpo. O problema continua existindo, mas ele deixa de ser percebido. E nós não podemos deixar de perceber as nossas necessidades. Paulo, escrevendo aos crentes na cidade de Corinto, capítulo 4, verso 4, vai dizer: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está dizendo ali, dentro do contexto, ele está dizendo assim: eu não devo satisfação a vocês, crentes na cidade de Corinto. Não devo. Eu devo satisfação somente ao Senhor. E aí ele vai dizer, porque a minha consciência não me acusa de nada. Ou seja, ele tem total convicção de que ele está fazendo aquilo que o Senhor quer. E ele vai dizer, nem por isso eu me dou por justificado. Quer dizer que eu estou salvo? Não, mas eu tenho total clareza de que esse é o caminho, que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Você já pensou se a gente pudesse hoje dizer assim, tenho total consciência de que este é o caminho. Mas não porque eu decidi o que é certo e o que é errado. Porque nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Mas porque eu tenho contato direto com a palavra. E a palavra me impressiona porque ela é a revelação da vontade de Deus para mim, através da vida de Jesus Cristo e daquilo que o Espírito Santo faz na minha mente. E por isso que Paulo está dizendo, eu não estou me sentindo acusado de nada. Nossa consciência, por estar tranquila e ainda ela pode estar tranquila melhor e ainda pode estar equivocada. Verdade. Por isso a gente tem que perguntar. Por isso ela precisa ser constantemente confrontada pela palavra e que o Espírito haja. Eu preciso ter certeza. Uma consciência que ainda se incomoda com o pecado, isso não é um problema, isso é uma bênção, é porque eu estou tendo consciência de que eu preciso mudar o caminho. Ela mostra que o Espírito Santo continua atuando. E amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho isso, trabalhando a ideia do que é arrependimento e do que é remorso. Se eu tenho consciência de que preciso me arrepender e abandonar o caminho, né? O Espírito Santo está trabalhando. Nós devemos ser gratos, queridos, por uma consciência sensível. E nós precisamos pedir a Deus que nunca permita que ela se torne insensível à sua voz. Nunca. E aqui eu quero conversar com você para a gente concluir. Não é fácil
como eu mencionei no início do programa, quando a gente tem anos de convicção, muitas vezes de leitura, de estudo, estou falando no âmbito espiritual da palavra, não é fácil também, às vezes temos percepção de que fomos ensinados num caminho, nos relacionamentos, e de repente a gente se dar conta de que aquilo que a gente fez a vida inteira, que talvez nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, não era correto. E a gente fica às vezes até receoso, mas como é que eu vou mudar? Como é que Deus vai julgá-los? Se eles, por exemplo, já dormiram o sono da morte e não tem como mudar. Eu só sei de uma coisa, Deus é justo. E dentro da esfera de conhecimento, de entrega de cada um, Deus será justo. Deus vai agir, sabe? Agora, se chegou até mim e eu tenho consciência de que eu fiz isso errado a vida inteira, os meus avós fizeram, meus pais fizeram, eu vou continuar do mesmo jeito se eu tenho consciência de que é errado? Eu vou me fechar e vou deixar que a minha mente fique cauterizada e não vou me render à ação do Espírito Santo? A partir daqui, a responsabilidade é minha. E não adianta querer justificar. Não adianta querer dizer, foi assim sempre. Não. Porque eu tenho a responsabilidade de agir de forma diferente. Sabe para quê? Para que outras pessoas percebam. Porque eu também sou aquele que influencia. E não tenha medo. Não tenha vergonha, por mais doloroso que seja a necessidade de mudança. Se você tem consciência de que o caminho que você fez até hoje não é o caminho, mude. Eu lembro que uma vez eu estava indo em direção a uma cidade, na época em que não tínhamos GPS, né? Não tínhamos, que a gente ia por indicação. E a gente tinha plena consciência de que o caminho era errado, né? Mas vamos. E depois, para retornar, foi um longo período. Não tenha medo de parar, de tirar suas dúvidas, de dar meia volta, de converter-se e seguir o caminho correto. Eu oro para que o Espírito Santo continue trabalhando na nossa mente e isso aconteça. A gente tenha coragem de perceber que estamos errando e a gente tenha humildade para dizer, Senhor, me dê oportunidade para regressar. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Pai, que a gente seja sensível à voz do Espírito Santo, que a gente abra o coração para que o Senhor realize milagres, para que o Senhor transforme, que a gente não se feche, que a gente tenha coragem de dizer, estou errado. Me ajuda, Senhor, eu preciso mudar. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja com você e com a sua família. Continue ligado aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E a gente se vê amanhã, às 7:30 da noite, em mais um programa Escola Bíblica.